Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade ao que o Geraldo está falando, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Aí. Tentar botar assim. Show. Então vamos lá, vamos continuar. Ele não seguia o caminho do sacerdote. Ele não seguia o caminho do levita. Ele não andava na lei do intérprete da lei. Ele seguia o seu caminho, que o seu caminho é diferente do caminho da religião, porque é o caminho da graça. Diz que certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe. Deixa eu te contar uma história de uma pessoa que estava com cirurgia de catarata marcada e com a própria indicação do perto. Amados, vai acabar isso, tá? Hoje eu vou colocar o meu computador para formatar. Já gravei bastante vídeos, eu tenho 40 vídeos gravados e tô gravando mais. E para poder o canal não ficar sem vídeo, tá? Tô gravando tudo, salvando aqui no meu celular. E vou colocar. Então, hoje é dia 14, sexta-feira, 14 de fevereiro. E tô gravando os vídeos que depois do almoço eu vou levar o celular, o notebook para formatar. Então, vai acabar isso. E aí eu vou pedir para colocar um programa que eu vi aqui, que é o Brave, que até um irmão que me passou. E vou pedir para se eles podem colocar esse aplicativo para não ficar esses anúncios chatos na hora. Entendeu? Aí eu vou pedir para a pessoa que vai formatar, que é um profissional, vou levar numa profissional mesmo, para formatar e vou pedir para colocar esse programa também, tá? Então isso vai acabar, esse negócio aí de toda hora anúncio, é muito chato. Então vamos continuar. Então vocês vejam que ele está falando do samaritano, que o samaritano ele não era um religioso, ele estava fora da religião, né? E por isso que os judeus não falavam com os samaritanos, porque os judeus iam para o templo praticar os atos da religião, né? As 2,5 tribos de Israel, né? Eles eram religiosos. Tanto que Yahushua ele veio anunciar ao Pai e veio falar da liberdade que ele nos dá, né? Para o povo judeu. Para o povo, o judeu não, os tribos de Judá, a meia tribo de Levita e a tribo de Benjamim que estavam em Jerusalém. E os samaritanos, como eu disse, pelo que eu entendo, são as 9,5 tribos de Israel que se separaram após a morte do rei Salomão, né? E aí mas eles também tinham práticas religiosas. O Geraldo está falando que não, mas eles tinham. Tanto que a mulher samaritana, ela falou para Yahushua, né, em João 4, ela disse: os nossos antepassados adoraram no monte, que eles iam ao monte adorar. E vocês, né, da tribo de Judá, vocês adoram no templo. Aonde nós devemos adorar? E Yahushua disse para ela: está chegando a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão o Pai nem em monte, nem em templo, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e importa que eu adore em espírito e em verdade. Então vocês vejam que os samaritanos também iam ao monte para adorar, atos físicos. Então ele está falando que ele não tinha religião, que ele seguia o seu caminho. O caminho que ele seguia era o caminho que ele estava indo. Ele estava indo no caminho dele e nesse caminho chegou um malfeitor e roubou ele e ainda deixou ele desfalecido. Bateu nele e deixou ele desfalecido, tá? Mas não se sabe assim se ele seguia Yahushua ou não. Isso não disse. Yahushua ele contou essa parábola. Foi uma parábola que ele contou. Isso é uma parábola para explicar o mestre da lei o que é o amor ao próximo, né? Mas a gente vê que o samaritano estava seguindo o seu caminho. Ele não estava falando que estava seguindo a Yahushua. Ele estava falando que o samaritano estava seguindo o seu caminho, indo aonde ele estava indo, para o caminho que ele ia, certo? E aí que o malfeitor fez mal a ele, e aí o samaritano, não, desculpa, gente. O samaritano estava seguindo o seu caminho e viu o homem
que estava todo desfalecido, que foi assaltado e estava todo desfalecido, e ele que se compadeceu do homem, tá? Desculpa, é isso. Eu tô aqui ainda, tá bem cedo, eu tô meio ainda assim, que dormindo ainda, tá? Desculpa. Reformulando aqui, tá certo? Desculpa aí. O samaritano, ele estava passando pelo caminho, primeiro passou o sacerdote e passou de largo, né? Não deu atenção para o homem que estava desfalecido. Passou o levita e também não deu atenção para o homem que estava desfalecido. E aí veio o samaritano. Esse que deu atenção para o homem, tá certo? Ele seguiu o seu caminho, o caminho que ele estava indo, tá certo? E ele que deu atenção para o homem que estava desfalecido, tá? Desculpa aí, gente, desculpa. Então vamos ver o que o Geraldo vai falar. E vendo, compadeceu-se dele. O nome disto aqui é o caminho da graça. É isso aí, porque ele teve amor, compaixão pelo próximo. O samaritano se compadeceu daquele homem, né? E ele pegou o homem, colocou no burro, tentou passar alguma coisa no ferimento do homem, colocou o homem no burro, deu a água para o homem, levou para uma hospedaria, assim que está na escritura. E ele ainda pagou ainda o que o homem iria gastar. Ele pagou e disse: se ultrapassar o valor, você pode me falar que eu te pago o que faltar. Ainda fez isso, ainda falou isso ainda com o dono da hospedaria. Então vocês vejam, ele se compadeceu do homem. Então vamos ver o que o Geraldo vai falar. Para nós, o povo da graça de Deus, o nosso próximo não é quem anda conosco, é quem precisa de nós. Perfeito. Isso aí. O nosso próximo é quem precisa de nós. O mendigo, se te pedir alguma coisa, você puder ajudar, ele é seu próximo. Entende? Então, qualquer um que te pedir ajuda e você puder ajudar, ele é seu próximo. Entende? Perfeito, é isso aí. Só que o negócio é que o Geraldo ainda não está na graça totalmente. Ele ainda está cego no engano da religião. Por quê? Porque ele ainda está praticando atos da religião. E no templo físico, cantar físico, né? E dar palavra física para as pessoas ouvirem que ele está trazendo a palavra de Deus. E sendo que o verdadeiro Deus fala com cada um de nós no nosso entendimento. Ele nos instrui a toda a verdade. Assim está na Escritura, que o Espírito nos instrui a toda a verdade. Então vamos continuar. Esta é que é a diferença. E algumas palavras ali no meio escondidas, que quando você examina com os olhos iluminados, você vê que há uma diferença. Olha só o que diz o versículo 31. É 31, Miguel? 31. Olha, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele mesmo lugar. Olha, meu amado, o caminho é igual para todos, mas dependendo de como você anda, você pode não chegar a lugar nenhum. Tá, mas só que esse caminho que a Ruxa está falando é um caminho físico. Ele estava contando uma parábola para o mestre da lei entender quem é o próximo, né? Porque vocês vejam que no início o mestre da lei perguntou para Yahushua, tentando provar Yahushua, pois Yahushua prova. Aí ele disse, né? Falou da lei, né? Que Yahushua perguntou para ele qual é o mandamento e tal, né? Aí ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E aí ele disse: isso, faz isso e viverás. E aí ele pergunta: mas quem é o meu próximo? E aí que Yahushua deu essa parábola. Só que esse caminho que ele estava passando era um caminho físico. Mas só que Yahushua estava dando um exemplo físico para o mestre da lei entender no entendimento.
Por quê? Porque todos estavam passando por o mesmo caminho físico, mas somente o samaritano se compadeceu do rapaz, tá? Ou seja, o que ele quis dizer com isso é que as pessoas, os religiosos estão no caminho, tá certo? Os religiosos vão num caminho. Qual o caminho? O caminho da religião. E esse caminho não leva para a salvação. Você vê que ele está falando um caminho que não leva a lugar algum. Ou seja, é um caminho que não leva para a perdição. Ele vai levar, que não leva para a salvação, ele vai levar para a perdição. Porque o caminho da religião é o caminho de morte, que leva para a perdição. Então, aquele que se compadeceu, ele estava indo por um caminho físico. E ele se compadeceu do próximo, por quê? Porque ele estava no caminho que é o amor, que é Yahushua. Yahushua é amor. Por quê? Porque o Pai é amor. E Yahushua, ele anda no Pai e o Pai nele. Entende? Então, ele estava no caminho do amor. E por isso que ele se compadeceu. Os outros não estavam no caminho do amor. Eles não sabiam o que era amar o próximo. Eles não sabiam o que era o próximo. Porque na cabeça desses religiosos, eles têm o próximo àqueles que estão na mesma religião deles, na mesma igreja, e cumprindo todos os preceitos da religião que eles cumprem. Então, esse é o próximo. E os líderes religiosos, eles não cumprem os preceitos que ele dá para o povo cumprir. Por quê? Vocês acham que o Valdomiro Santiago paga dízimo? Ele devolve, como ele diz, você tem que devolver o dízimo, 10% que é de Deus. Será se ele devolve? Ah, ele devolve, ele mostra lá, ele bota lá o dízimo dele, o envelope. Aham. E quem recebe? Ele. Então vocês vejam que a liderança mesmo não cumpre o que eles falam. Né? Já teve várias denúncias da Igreja Universal, dos pastores dizerem que está fazendo jejum em prol do povo e falar eu estou em jejum, e a obreira depois denunciar em áudio pro Alfredo Paulo, que foi bispo, e que ele denuncia essas mentiras dessa cúpula da Universal, e ela dizendo que teve uma vez que ela estava jejuando e estava lá no templo, e ela saiu, deixou de ser obreira. Saiu por quê? Porque quando ela chegou lá na sala do pastor, e ele disse para o povo que ele estava em jejum e que a próxima reunião ele ia continuar em jejum em prol do povo, e ela viu o pastor comendo. Então vocês vejam, mentira, falando que está em jejum e estava comendo. Então, vocês vejam que os líderes mesmo não fazem jejum, não fazem essas coisas, somente o povo. Vocês vejam que é hipocrisia. Né? Vamos ver o que o Geraldo vai falar. Todos estavam andando pelo mesmo caminho, mas o caminho da graça era diferente do caminho dos religiosos. O caminho dos religiosos era o mesmo, o do desprezo. Mas veja bem, amado. Ele está falando que todos estavam andando pelo mesmo caminho, mas o caminho da graça é diferente. Na verdade, eles aqui, ó, tanto o sacerdote quanto o levita, quanto o samaritano, os três estavam andando no mesmo caminho físico. Porque isso foi uma parábola que Yahushua falou, que ele dava exemplos físicos para as pessoas entenderem no espírito, tá? Só que Yahushua, ele não é um dos caminhos, tá? Tipo assim, deixa eu voltar aqui de novo para ver o que ele vai falar, veja. Olha, meu amado, o caminho é igual para todos, mas dependendo de como você anda, você pode não chegar a lugar nenhum. Sim, o caminho é igual para todos. Porque o caminho, a escolha é nossa, tá? Então, há dois caminhos. E esses dois caminhos é igual para todos. Há o caminho que é Yahushua, que é o caminho da salvação,
E há o caminho, que é o caminho da religião, de todas as religiões, que leva para a perdição. Tá? A escolha de cada um. Todos estavam andando pelo mesmo caminho, mas o caminho da graça era diferente do caminho dos religiosos. Então vocês vejam, todos estavam andando pelo mesmo caminho, mas o caminho da graça é diferente. Então vocês vejam que todos não estavam andando pelo mesmo caminho físico, tá? Mas os religiosos não estavam andando pelo mesmo caminho e o caminho da graça é diferente. Não. Os religiosos estavam andando no caminho dos religiosos, da religião, porque o sacerdote e o levita eram religiosos, tá? E o samaritano, ele estava andando no caminho que não é da religião, que é o caminho de Yahushua, que é o caminho do amor. Tá certo? Por quê? Porque Yahushua, ele não é o mesmo caminho da religião e que é um caminho da graça que é diferente. Não. Yahushua é um caminho e a religião é outro caminho. Tá? Não tem esse negócio de você estar no caminho da religião e a graça ser diferente, o mesmo caminho e a graça ser diferente. Não existe isso. Existe o caminho que é Yahushua. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele disse, eu sou a porta estreita. Aquele que entra por mim, né? Ele diz, eu sou a porta. Aquele que entra por mim entrará e sairá, e salvar-se-á e sairá e encontrará alimentos. Ou seja, ele é o caminho, ele é a porta. A pessoa entra pela porta. Então, a pessoa entrou. Ele será salvo, quem entrou. E sairá da onde? Da outra porta. Vocês vejam que não tem... Yahushua é uma porta, a religião é outra. Só que Yahushua é a porta estreita. Ele diz, a porta é estreita, apertado é o caminho que te leva à salvação. E são poucos que entram por esse caminho. Por quê? Porque esse caminho não é no físico, é no entendimento. E Yahushua é um caminho no entendimento. Agora, a porta larga, ela é a porta física. E ela te leva para a perdição eterna. Porque Yahushua, ele não está na porta larga. Ele é a porta estreita. E a porta estreita é ele é uma porta. Ele não está na porta larga, porque ele está no entendimento, no espírito, e não no físico. Então, o que ele está falando que todos os caminhos são iguais, mas que a diferença é que o caminho da graça é diferente. Mas se o caminho da graça é diferente, não é o caminho da religião. É um outro caminho, amados. Vocês vejam bem. Vamos avaliar de novo. Ó. Para todos. Mas dependendo de como você anda, você pode não chegar a lugar nenhum. Todos estavam andando pelo mesmo caminho, mas o caminho da graça era diferente do caminho dos religiosos. Então, veja, como que ele está tentando passar isso por espiritual? Como que o caminho da graça é diferente do caminho dos religiosos se eles estavam andando pelo mesmo caminho? Então, vocês vejam que eles estavam andando pelo mesmo caminho físico. Só que Yahushua estava dando essa parábola para mostrar para o mestre da lei que o samaritano, ele não andava no caminho da religião, praticando o ato da religião, mas ele andava no caminho do amor. Ele andava em Yahushua, que é amor. E por isso que ele se compadeceu do próximo. Entende? Por quê? Porque ele amou o próximo como a ele mesmo. Entende? Então, veja bem. Veja que são dois caminhos. Não tem esse negócio de todos eles estarem no caminho. E o caminho da graça ser diferente do caminho da religião. Porque o caminho da religião é um caminho, o caminho de Yahushua é outro caminho. Porque o caminho da graça é Yahushua. Porque ele que nos dá a graça, a liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, nesse ponto eu discordo dele, do Geraldo. Porque não pode eles estarem andando no mesmo caminho e o caminho da graça ser diferente do caminho da religião. Por quê? Porque ele está falando o quê? Que o caminho da graça está na religião? Vocês vejam que ele está falando que os três estavam andando no mesmo caminho.
Mas só que o caminho da graça é diferente do caminho da religião. Então, aonde estava o caminho da graça que ele está falando, que é Yahushua é o caminho? Estava na religião? E é diferente? Estamos na religião, é diferente? Vocês veem que não bate. Porque Yahushua está fora da religião e ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos. Ele não pode estar no caminho da religião e ser diferente do caminho da religião. Não existe isso. Porque aquele que está no caminho da religião está no caminho da religião. Acabou. Não tem. A pessoa é uma pessoa. Ela está na religião ou a pessoa está fora da religião. Ou a pessoa está na religião, no caminho da religião, ou a pessoa está no caminho de Yahushua. Não existe. E Yahushua está no caminho da religião. Então vocês vejam que ele está distorcendo. Vamos ver o que ele vai falar. O caminho dos religiosos era o mesmo, o do desprezo. De olhar o ser humano, porque poderia ser um filho deles, tá? Eles não examinaram, não olharam. Poderia ser um filho deles que veio lá do culto lá de Jerusalém, mas ignoraram. Jesus estava dando uma aula naquele homem, está dando uma aula nesses religiosos que vão ver essa reunião. Bando de hipócritas. Vocês vejam que ele ainda está tão preso na religião, ele diz que está na graça, mas não está, que ele fala Jesus. Ele ainda fala Jesus. Será se ele não sabe que Jesus é um nome falso? Será se o Geraldo ele não estudou? Ele não pesquisou? Porque, amado, isso é muito sério. As pessoas que fazem teologia, a maioria sabe, quem faz teologia sabe que o nome de Jesus é um nome falso. Sabe. Entende? E a pessoa ensina errado sabendo. Agora, eu não sei se esse é o caso do Geraldo, se ele fez teologia. Mas que o erro dele está gritante também, porque ele está preso na religião, dizendo agora, né? Primeiro, ele disse que a cruz, ela tem a vida eterna. Ora, a Escritura nunca diz isso. A Escritura diz que Yahushua é a vida. E que ele nos dá a vida eterna. É assim que está na Escritura. Entende? Então, vocês vejam que já está fugindo da Escritura. Depois ele diz que nós somos membros da Igreja de Cristo. A Escritura não diz isso. A Escritura diz que nós somos membros do corpo de Yahushua. E há um só corpo. E é no entendimento. Mas ele diz que nós somos membros da Igreja de Cristo físico. Ele ainda está no físico. Agora, ele está dizendo que todos estavam no mesmo caminho, colocando os religiosos, como os que o samaritano, que ele disse que o samaritano não era religioso, estavam no mesmo caminho. Só que o caminho da graça é diferente do caminho da religião. Entende? Não, amados. Os religiosos estão no caminho da religião e os que não estão no caminho da religião estão no caminho de Yahushua. Porque Yahushua, ele não está em religião. Ele é um caminho. Ele é o caminho da salvação. Não pode o caminho estar no caminho. Entende? Então vocês vejam, vamos continuar. Vai vendo. Vale quanto pesa? Construímos catedrais, compramos carros para essa gente, se vestiram muito bem, comeram do bem e do melhor. Hoje, sequer passam pela rua, nos cumprimentam. Nos têm como lixo, como escória. Como se fosse bicho, como se nós estivéssemos com lepra. Teve um deles que falou: não veja Geraldo, veja Satanás, mas não veja Geraldo. O homem disse: gente, mas o negãozinho daquele tão bonitinho, eu vou ver também. Viu, se libertou. Pois é, viu, se libertou. Se libertou como? Se ainda está ainda na religião. Que ele diz que não está, mas está. Templo físico, ó. Ele ainda está ainda na lei. Ele não está no espírito. Então vocês vejam bem, é lógico que ele fala muita coisa que está na Escritura, que está correta. Mas está ainda na lei, está ainda na religiosidade.
Então vocês vejam, tanto é que até do livro de Apocalipse ele falou que é um livro desacreditado. Então vocês vejam como ele ainda está cego, de não crer na profecia do livro de Apocalipse que o próprio Yahushua revelou para o apóstolo João. Então vocês vejam bem. Eles não querem que a informação chegue. Eles querem nos excluir. Não anda igual, é desigrejado. Está desviado. Vai para o inferno. Satanás está falando na tua boca. Anda igual, é uma bênção. Isso é verdade, concordo com ele. Eu estou vivendo isso na pele, isso. De pessoas não bloquearem o WhatsApp, desfizeram amizade comigo no Face, entendeu? Tipo assim, de eu ouvir na minha cara uma pessoa no meu trabalho falar com a outra, cuidado com a Elisete, porque ela está desviada. Eu falei, eu não estou desviada, eu estou em Yahushua. Ela, não, você está desviada porque você não vai para a igreja. Tipo, como se a gente estivesse doente, como se a gente já perdeu a salvação. Tipo, para ela eu já estou no inferno, entendeu? Porque para eles o inferno é um lugar, não é um ser. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Sim que nos trataram. Todos andando pelo mesmo caminho. Mas o caminho do samaritano não era o caminho da religião. Diz lá, versículo 34, Miguel. 34? 33, é 33. Então você veja, o caminho do samaritano não era o caminho da religião. Então vocês vejam que eles estavam no caminho que não era o caminho da religião. Por quê? Porque eles estavam no caminho que é Yahushua. Porque não pode, o caminho que é Yahushua está no caminho da religião. Então você veja que ele está falando que todos estavam passando pelo mesmo caminho, só que o caminho da graça é diferente do caminho da religião. Só que todos estavam passando pelo mesmo caminho físico. Mas o que diferenciou os três é que o sacerdote e o levita, eles estavam andando no caminho da religião. Tá? Então, se fosse o próximo, se fosse uma pessoa da religião deles, eles iriam até o socorrer. Mas como não era, eles olharam assim, não quis nem saber quem era, passou de largo. Agora, o samaritano, ele estava no caminho de Yahushua. Então você veja que ele está falando que o samaritano não estava no caminho da religião, por quê? Porque tem um caminho, que é o caminho de Yahushua, que é o único caminho, que é a porta estreita, que nos leva à salvação. Certo samaritano que seguia o seu caminho. O caminho diferente da religião. É o caminho da graça. Que vê... Sim, então você vê, ô Geraldo, que você primeiro disse que os três estavam seguindo o mesmo caminho. Perfeito. Os três estavam seguindo o mesmo caminho físico. Aonde o rapaz, ele estava quase morto, né? Todo desfalecido nesse caminho. Só que quando passou o sacerdote e o levita, eles estavam passando por esse caminho físico e não se compadeceu, passou de largo, por quê? Porque eles estavam no caminho da religião, que é o caminho que leva para a perdição. Agora, o samaritano, ele estava passando pelo mesmo caminho físico, mas ele se compadeceu do próximo, por quê? Porque ele estava no caminho que é Yahushua. Então vamos lá. O pobre, o necessitado, que estende a mão, que ajuda, que não se importa com o que você está vivendo, o que você está vestindo, ou o que você está comendo, ou se guardou o sábado, ou se é domingo. Isso são preceitos, são doutrinas de homens para algemar e criar uma facção. A igreja está aí dividida. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas. E cada uma tem uma regra cada vez mais rígida para te conduzir até a Cristo. Quando, na verdade, Deus não aceita a aparência do homem. Deus não está preocupado com a aparência do homem. Deus quer que você ame a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, mas que também ame o próximo como a ti mesmo. Era o que a Torá dizia. Era o que a lei dizia. Era o que o intérprete desenvolvia, mas não era o que ele praticava.
Amado, Isso aí, perfeito. Concordo com ele, é isso aí. Entende? E é isso que está acontecendo hoje, amados. O que aconteceu com o apóstolo Paulo, que estava havendo divisão nas igrejas, aí um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era desses Cefas, sei lá o quê. E que Paulo disse que nós somos um corpo. Não pode o corpo estar dividido em várias partes. Não pode. E é isso que está havendo. Por quê? Porque a religião, ela causa divisão, ela causa contenda. Então, vocês vejam que a religião, as pessoas são divididas. Se a pessoa é da Assembleia de Deus que não usa brinco, não usa batom, não pode isso, não pode aquilo, é pecado, vai e discrimina a pessoa que usa. Entende? Como teve uma vez, eu tenho uma prima minha, que ela é da Assembleia de Deus, que ela até hoje não usa brinco, não usa batom. E quando a gente saiu da Assembleia de Deus, a gente foi para Nova Vida, a gente começou a usar brinco, batom, cortou o cabelo, tal. Ela falou assim, vocês estão na velha vida. E aí começou a haver essa divisão, sabe? Então vocês vejam que a maçonaria, ela fez direitinho o papel dela, ela até hoje cumpre esse papel. Qual é o papel da maçonaria desses senhores do mundo, que são os falsos deuses da ONU? A função deles é dividir a população. Então, eles conseguiram dividir a população na religião, porque um discrimina a religião do outro, não há respeito, e sendo que todas elas é uma religião só, porque adora um único Deus, que é o Deus falso, passando pelo verdadeiro. Tá? Vocês vejam bem. Eles brigam entre si, a igreja católica com a igreja evangélica, e a igreja neopentecostal com a igreja pentecostal, entendeu? Com a igreja tradicional, e aquela briga, aquela coisa, e a macumba com não sei o que, entendeu? Então é uma briga, e sendo que é tudo a mesma coisa, é o ecumenismo, que eles já estão falando de ecumenismo, por quê? Porque todas essas religiões adoram um Deus só, que é adorado no físico, que é Terron, Deus das trevas, se passando pelo verdadeiro Deus. Mas o verdadeiro Deus Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas, e ele não é Deus de confusão, ele não é Deus de contenda. Então vocês vejam bem que há divisão. E é isso que esse sistema fez. Divisão nas religiões, das pessoas se dividirem. Então o povo dividido, o povo não pode se unir para lutar, tá certo? Porque se o povo fosse unido, eles não iriam escravizar a gente, como escraviza até hoje. Tá? E a pior escravidão é a escravidão da mente. Da pessoa não pensar, da pessoa estar presa na religião e não conseguir sair disso aí e pensar por si próprio. Elas são, assim, alienados a pensar no que o sistema religioso quer que a pessoa pense. Aí, por outro lado, vem a política, que também eles dividem. Por quê? Porque eles falam que tem a direita e tem a esquerda. Aí uma da direita, outra da esquerda. Aí ficam os dois brigando, um da direita, outro da esquerda. E é isso que eles querem, por quê? Porque a maçonaria é assim, amada, é tipo a pirâmide, tá? Então, a pirâmide está aqui. Aqui tá os senhores do mundo, que são os falsos maçons da maçonaria, as 13 famílias mais importantes, né? Que eles falam, os Rothschilds, sei lá o quê. Esses aí, que comanda tudo. Então, eles estão no topo, e acima do topo estão o Deus Terron, que é o Deus que eles adoram. Porque todo esse país, o mundo inteiro é governado por esse Deus que manda, assim, hostes malignas para poder controlar esse mundo, tá? Então, o que acontece? Aí aqui está o topo, um dos topos, né, que são esses falsos judeus da ONU que controla. Aí aqui está o lado esquerdo, aqui está o lado direito. Aí o lado esquerdo, Haddad, não sei o que, todo mundo ali. O lado direito, não sei o que, tal. O Bolsonaro, o Bolsomito, não sei o que. E aí ficam os dois brigando. Então isso ajuda eles a ficarem no topo e controlando todos, para todos ficarem brigando. Por quê? Porque eles sabem que se o povo se unir, se o povo ser um só, unido, o povo vai derrubar eles. Mas o povo não consegue derrubar, porque não consegue pensar, porque estão alienados nesse sistema maligno, satânico, terrônico, e não consegue pensar. E aí a divisão. E a divisão sustenta eles em cima. Vocês estão entendendo?
que acontece? E isso é a escravidão da mente. É a pior escravidão que tem. E essa escravidão que Yahushua veio nos libertar. A Escritura diz, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Então vocês vejam bem. E aí essa divisão em todas as áreas, é na política, é na religião, é no futebol, tudo isso eles usam para dividir o povo. Para dividir. E aí fica, é Flamengo, é Fluminense, e fica uma briga daqui, outra dali, outra dali, outra daqui. Entende? E aí às vezes a pessoa perde a amizade porque humilha o outro que perdeu. E sendo que é tudo a mesma coisa, e é tudo planejado, eles próprios, esses senhores do mundo que são os falsos maçons, os falsos judeus que são os maçons, mas graduados, eles mesmo falam, ó, Flamengo vai ganhar dessa vez. Dessa vez o Flamengo vai perder, o Fluminense vai ganhar, tá? Então vamos deixar o povo fluminense um pouquinho alegre, vamos deixar o povo do Flamengo perder. E é assim que eles fazem, amados. É assim que eles fazem. Então vocês vejam que o povo está dividido por bobeira. Porque se o povo fosse unido, o povo iria derrubar essas pessoas com a força de arma. Mas o problema é que o povo está escravo na religião, na política, no futebol, no entretenimento, porque como está dizendo o livro dos protocolos do Salvo de Sião, dê diversão para esse povo, para que o povo não pense. É assim que acontece. E aí o povo não pensa, o povo não estuda, o povo não pesquisa, porque estão entretidos com diversão, com entretenimento, com tudo isso, e aí o povo continua na ignorância, continua na escravidão. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.